Bom dia, oitavo ano! Como é que vocês estão nessa manhã de sexta-feira? É sexta-feira, chegamos aí ao último dia dessa semana e eu venho apresentar as aulas da videoaula de hoje. A primeira aula de História, seguida por uma aula de Geografia, uma terceira aula de Redação e uma última aula de Matemática. Nessa mesma sequência, a primeira aula de História, ministrada pela Miss Aires, seguida por uma aula de Geografia, ministrada pelo Mr. Sench, a terceira aula de Redação, ministrada pela Miss Cristiane, e a última aula de Matemática, ministrada pelo Mr. Matheus. Pessoal, lembrando que as aulas de OPE de vocês acontecem por meio de lives ao longo da semana. Então fiquem atentos aí ao cronograma, né, de lives, os horários, tá bom? Coloque o relógio para despertar para que você levante um minutinhos antes, então, da sua live começar. Pessoal, nos colocamos à disposição de vocês. Lembrando que aqui na descrição do vídeo estão o momento que cada uma dessas aulas começam, junto com a agenda de vocês. Qualquer coisa, podem nos procurar. Pessoal, ótima aula para vocês, uma boa sexta-feira, aproveitem aí o final de semana e até a semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Hello, oitavo ano, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou falar sobre a guilhotina, máquina da igualdade. Por que máquina da igualdade? Porque é exatamente isso, a França estava lutando aí nos períodos da Revolução Francesa quanto aos direitos da igualdade. E a guilhotina, ela passa a ser aí um marco para a história e passa a ser o símbolo da Revolução Francesa, porque ela realmente traz aí essa igualdade de classes. Vamos entender aí o porquê. E algo bem interessante, ao contrário do que muitos pensam, ela existiu até 1977. O último prisioneiro decapitado, condenado à morte, foi em 1977 na cidade de Marsella, na França. A pena de morte na França, ela foi abolida só em 81. Só que assim, as execuções elas não eram públicas, né, como era lá na Revolução Francesa. Ele era condenado à morte, mas era ia para a guilhotina, mas de forma ali que só a família mesmo que ia se despedir da pessoa, se houvesse família e tal. Mas até hoje, a guilhotina ela é lembrada por conta aí da Revolução Francesa, onde milhares de pessoas foram guilhotinados, incluindo reis, rainhas e também o Robespierre. Lembra aí quando a gente falou aí do período de terror da França, onde o Robespierre ele usou bastante a guilhotina e, no final, ele também foi condenado à morte pela guilhotina, né? Continuando então, como que ela surgiu? Então, ela surgiu aí com esse senhorzinho aí. A guilhotina, ela entrou aí para a história como esse símbolo de crueldade, de opressão, mas ela nasceu com sentimentos nobres. Por quê? Esse rapazinho aí, o senhor Joseph Inax Guillotin, Guillotin, na verdade, porque é francês, né? Então é Guillotin que se pronuncia. O Guillotin, ele era um médico e ele foi aí o responsável por essa adição da guilhotina na França, porque ele queria diminuir a dor e o sofrimento dos condenados. Porque, na verdade, os condenados à morte, eles eram... Não é como nos filmes, né? Nos filmes que a gente assiste, o ceifeiro, o executor, eu esqueci o nome, o executor, num golpe rápido, ele consegue aí tirar a vida de uma pessoa. Mas a gente sabe que hoje, na tecnologia que nós temos, pode-se ter facas capazes até de fazer esse movimento. Mas para se cortar o pescoço de alguém, a cabeça de alguém, sem
em um golpe só, era necessário uma força que às vezes uma pessoa humana ela não tinha. Então a pessoa ela sofria quando ela era condenada à morte, ela passava aí por esse sofrimento. O o Guillotin, ele estudou aí na Faculdade de Medicina, primeiramente no Rennes, onde, ao mesmo tempo, ele trabalhava como assistente de um estabelecimento que acolhia crianças abandonadas, idosos e alguns indigentes, outros deficientes mentais. Então, ele conviveu aí com pessoas que não tinham condições de se estabelecer na França como pessoas de um nível mais elevado, eram pessoas de nível bem baixo. A sua formação ela foi completada depois com 5 anos de estudos na Faculdade de Medicina de Paris, onde ele ganhou grande destaque. E com isso ele ganhou vários títulos e se tornou aí professor da instituição, professor na Universidade da França. A partir do momento em que ele se tornou um notável cidadão francês, ele então é considerado um dos médicos mais importantes e mais requisitados da capital francesa, ou seja, ele tem aí uma ascensão. A sociedade francesa passa a voltar os olhos para o Guillotin. Então, o que o Guillotin pensava? Ele pensava exatamente em como que as execuções na França, elas não eram nem um pouco, como é que eu posso dizer? Elas não eram iguais para todo mundo. Enquanto o Guillotin ele prosperava, ele começava a ver a França com outros olhos. E ele via aí na França essa indignação. É isso, essa indignação que a população ela estava crescendo dentro da população contra os privilégios da nobreza. E esses privilégios, eles existiam até mesmo na hora de serem executados. Porque os delitos, muitas vezes o mesmo delito cometido por um cidadão aí da primeira classe, era cometido a mesma coisa por um da terceira classe. Os dois eram punidos, mas o modo de punição era diferente dependendo da classe social onde o indivíduo estava. O nobre, por exemplo, ele podia escolher como que ele queria morrer. Ele podia escolher se ele queria morrer pela espada, porque a espada é um meio menos violento, digamos assim, de se morrer, porque pela espada, pega a espada, atinge o coração, pronto, você morre, você não sofre tanto. O cidadão comum, não. O cidadão comum, ela era preso numa espécie de roda de madeira e tinha as suas articulações quebradas. Ele era esquartejado nessa roda. Ou ele ia para a forca, que a forca também, gente, é de extrema crueldade, porque nem sempre os filmes são romanceados, sim. E nem sempre a pessoa, quando está na forca, ela morre rapidamente, instantaneamente. Ela demora aí um tempo para ela realmente vir a falecer. Então, existia um sofrimento das pessoas, do cidadão comum sofria mais do que um cidadão que pertencia aí à nobreza. Então, vendo tudo isso, o Guillotin, ele passa a fazer parte da Assembleia Constituinte, lembra? Que, assim, a desigualdade, ela estava aí começando a se tornar incômoda para o rei. Então, o rei pediu aí para a Assembleia se reunir e com as indignações populares, as regalias aí da nobreza, elas começaram a ser abolidas por essa Assembleia Constituinte, não de uma hora para outra, mas aos poucos. E havia sido convocada pelo rei Luís XVI para estabelecer alguns critérios e para fazer algumas mudanças para acalmar os ânimos da população, lembra? Que a gente falou eu falei sobre isso nos vídeos passados aí. Então,
Só que assim, Luís XVI ele queria fazer algumas pequenas alterações, mas acabou fugindo do seu controle e a Revolução Francesa ela começou aí, em nome da liberdade, da igualdade, ela começou a fazer transformações profundas na sociedade francesa, no país aí na França. E entre eles, como eu falei para vocês, que algumas pessoas conquistaram o direito. Lembra que era um voto para cada classe, aí depois passou-se a ser votos individuais, a contar os votos individuais. Então, o guilhotin, quando passou a ser esses votos individuais, o guilhotin, ele conquistou aí o direito de fala dentro da Assembleia e expôs o seu desejo de que os crimes fossem tratados de forma igual. Então, o Guillotin, ele apresentou aí suas propostas e o que ele chamou de filantropia. Por quê? Porque acabava aí com o sofrimento. Ele propôs que todos os delitos do mesmo gênero fossem tratados da mesma forma, que a pena fosse igual, não importando o status social da onde a pessoa vinha. E sugeriu que fosse um tipo só de condenação para todo mundo. E que caso a pessoa fosse condenada à morte, seria usada então a guilhotina. Ele fez isso, ele apresentou esse projeto em novembro de 1789. Os deputados da Assembleia Constituinte, eles acharam que era um projeto meio radical e não aceitaram de cara, porque ainda não tinha um projeto, ele só apresentou o projeto, mas ainda não tinha a máquina em si. Depois, com a ajuda de um outro cirurgião, com a colaboração aí do Antônio Luiz, ele consegue apresentar a máquina mesmo, consegue apresentar a guilhotina, que ele acha que é um meio, ele traz, né, como um meio seguro, rápido e menos bárbaro para a execução. Então, inicialmente, a guilhotina ela foi chamada de Luzon ou Luzette. No entanto, rapidamente ela foi apelidada pelos jornais locais de guilhotina, porque adivinha aí do nome do seu, de quem tentou implantar a lei, que era o guilhotin. Então colocaram o nome de guilhotina. A princípio, ela, como eu falei, ela não foi aceita, né, pelos deputados. Então, para defender o seu projeto, o Guillotin ele usa uma frase que é conhecida até os dias de hoje. Ele disse o seguinte: senhores, com a minha máquina, arrancarei a cabeça em um piscar de olhos, e vocês não saberão. O mecanismo cai como um raio e o homem já não existe mais. Então, é uma frase de efeito que o Guillotin usa e que passa, com essa frase, ele conquista aí o gosto dos outros deputados que passam, que aceitam a guilhotina. Então, o jornal, como eu falei, que colocou o nome de guilhotina, ele ficou do lado do médico, tomou partido aí do médico, e a inovação de colocar a máquina no lugar do executor, ela do carrasco, é carrasco, né, que fala, em vez da máquina no lugar do carrasco, ela foi considerada uma maneira mais digna. Então a guilhotina ela foi oficializada e, apesar dessa mensagem de opressão, de fim da vida, o Guillotin, ele no fim ele acabou ficando até feliz com a conquista, porque ele havia conseguido o objetivo de eliminar a dor na execução e de criar aí principalmente a igualdade diante dos delitos, diante da morte. E a igualdade era uma aí das máximas da Revolução Francesa. E o Guillotin consegue isso através aí da guilhotina.
Por isso que no começo do vídeo eu já trouxe para vocês que a guilhotina era essa máquina de igualdade. Então, atividades, certo? Tem um textinho lá na página 57 que fala aí também um pouquinho sobre a guilhotina. E tem 2 perguntinhas, vocês vão responder essas perguntinhas, ler o texto da página 57 e responder essas perguntas, tá ok? Beijinhos para vocês, espero que vocês tenham gostado. Na live a gente discute um pouquinho se vocês gostaram ou não dessa questão aí da guilhotina. E até a próxima, na live a gente discute, tragam perguntas, tá ok? Beijos para vocês e até a próxima, galera! Bom dia, meninos do 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje, sexta-feira, temos aí uma aula de redação, então seguimos aí o nosso horário de aulas presenciais, porém de forma virtual. Hoje, dia 29, o mês está acabando, mês de maio, então mês acabando, semana acabando, uma semana bastante produtiva, né? Tivemos várias aulas, apresentamos aí alguns conteúdos novos e hoje estamos dando sequência a um conteúdo novo que foi apresentado, né, nas últimas aulas, que é a reportagem. Então eu mostrei para vocês mostrei para vocês uma parte bem teórica do que é reportagem, como ela é dividida, como ela é feita, a estrutura. Isso foi na aula de sexta-feira passada. Na aula de segunda-feira eu passei uns exercícios, que eram exercícios do livro, para vocês, né, estarem fazendo. E hoje eu vou passar para vocês aí uma lista que está disponível, vou mostrar para vocês essa lista de exercícios, está disponível no Google Classroom. É uma lista de exercícios de análise de uma reportagem, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês agora essa lista. Então nós seguimos aí, né, esse tema de estudo aí, né, que é a reportagem, como eu havia dito para vocês. E os exercícios que eu passei na segunda-feira, eu estarei corrigindo eles na próxima aula, tá? Na nossa próxima videoaula, na verdade, tá? Então, agora eu vou mostrar aqui para vocês essa lista de exercícios, tá? Que é essa aqui, uma interpretação de texto, reportagem. Então, nós temos aí, famílias trocaram a cidade pelo campo para ter uma vida simples. Gente, eu ando com vontade também disso. Todo mundo ultimamente anda com essa... Todo mundo não, mas muitas pessoas andam com essa vontade. Então, vamos lá. Trocar o campo pela cidade à procura de uma vida melhor sempre foi a opção mais comum. Porém, algumas famílias, vou aumentar aqui um pouquinho a letra, tá? Algumas famílias cansadas do caos urbano estão fazendo o caminho inverso, deixando os grandes centros para viver literalmente no meio do mato. São pessoas que cursaram faculdade, desfrutaram de um certo conforto na cidade, mas não aguentavam mais a correria, falta de liberdade, o trânsito e o excesso de consumo. Em busca de uma vida mais simples e saudável, elas não têm medo de encarar a enxada e descobrir um novo modo de sobreviver. Para a mineira Manuela Melo Franco, 34 anos, a chegada do primeiro filho foi um empurrão que faltava para deixar a cidade e finalmente experimentar uma vida mais tranquila e autossustentável.
ao lado do companheiro Hugo Ruas. O nascimento de Tomé reforçou esse nosso desejo. Queríamos oferecer a ele uma infância mais próxima da natureza, longe dos valores consumistas e da loucura da cidade, diz a fotógrafa e jornalista. Então aí, né, nós temos um dos elementos que eu falei com vocês na aula de sexta-feira passada, né? Temos aí a inserção de uma fala, né? A pessoa foi entrevistada e foi colocada aí na reportagem a fala, tá? O catarinense Marinaldo Pegoraro, 54, também não demorou muito para deixar o apartamento em Curitiba, Paraná, para residir nos últimos 11 anos. Desculpa, onde residiu nos últimos 11 anos. Para ir viver com a mulher e as duas filhas adolescentes no sítio Serra Dourada, em Delfim Moreno, no extremo sul de Minas Gerais. Então, ele saiu de Curitiba e foi lá para Minas Gerais, hein? Existe um esgotamento desse modelo de vida urbano, diz Marinaldo Pegoraro. Sem sentir falta dos shoppings e feliz de poder trabalhar na terra e ouvir o canto dos pássaros. Então, esse texto aí está disponível aí nessa reportagem aí, né, no estilool.com. Então, aqui nós temos as atividades aí relacionadas a esse texto, né? Que trata aí dessa mudança aí de vida, da correria dos grandes centros urbanos e em direção à tranquilidade da cidade pequena, de fazenda, de chácaras. Então, tem aparecido muito esse movimento inverso, porque muitos anos a maioria das pessoas, até hoje, querem vir para a cidade grande, mas tem acontecido esse movimento inverso. Sair da cidade grande e procurar calma, tranquilidade em lugares mais afastados. Então, o texto acima é do gênero crônica, artigo de opinião, reportagem, conto ou propaganda. Tranquilo, né? Identifique o assunto do texto. 3. Assinale um motivo que não leva as pessoas a se mudarem para o campo. Um certo conforto na cidade, a correria, a falta de liberdade, o trânsito, o excesso de consumo. Então, você vai colocar aí, assinale um motivo que não leva as pessoas a se mudarem para o campo. Seguindo aí. 4. O texto apresenta o objetivo das pessoas que deixam a cidade rumo ao campo. Identifique. Então, você vai voltar no texto e vai procurar o trecho em que mostra aí, né, esse objetivo aí das pessoas deixarem a cidade e ir para o campo. 5. De acordo com a entrevista de Manuela Melo Franco, o nascimento de Tomé reforçou esse nosso desejo. A que desejo ela se refere? 6ª questão. No segmento, para ir viver com a mulher e as duas filhas adolescentes no sítio Serra Dourada, em Delfim Moreira, a parte sublinhada exprime a noção de causa, lugar, direção, finalidade ou meio. 7. No trecho, porém, algumas famílias cansadas do caos urbano estão fazendo o caminho inverso. A conjunção em destaque, que é a conjunção porém, o que ela faz? A. Comparação entre dois fatos. B. A explicação de um fato. C. A complementação de um fato. D. A conclusão de um fato. Ou E. A oposição entre dois fatos. Você vai estar marcando. E por fim aí, né, uma questão sobre as aspas, que é até um conteúdo que nós estudamos aí em gramática, nesses sinais de pontuação, né, no texto. 8ª questão. As aspas foram empregadas para indicar as citações científicas, as falas dos entrevistados, as passagens mais importantes do texto, as partes escritas em linguagem informal ou as palavras de origem estrangeira. Então, você vai marcar qual dessas questões aí, qual dessas alternativas, na verdade, representam aí, né, a função das aspas aí, né, as quais foram empregadas aí no texto. Conteúdo, como eu disse, nós estudamos aí em gramática e nessa questão da pontuação no texto. Então, é essa lista, tá, de exercícios aí dentro de produção textual, tá, dentro de redação.
dessa continuidade aí do gênero reportagem. E aí na próxima aula eu estarei corrigindo os exercícios que eu passei para vocês na aula de segunda-feira, tá? Ok, meninos? Então essa foi a nossa aula de hoje, tá? Eu desejo a vocês um ótimo final de semana. Cuidem-se. Qualquer dúvida, só me procurar, estou à disposição, tá? Tudo de bom para vocês aí, um bom descanso, um bom final de semana, aproveitem aí para descansar. Semana que vem tem mais, né? Continuamos aí com as nossas aulas e eu aguardo todos vocês, tá bom? Um beijo para vocês, tudo de bom e até segunda-feira. Tchau, tchau. Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais uma aula, nossa aula de sexta-feira, tá? E agora a gente vai entrar na parte de multiplicação com polinômios. Quem quiser acompanhar está na página 51, beleza? Então vamos lá. Como a gente já viu, multiplicação de monômios, né? Monômio é um tipo de polinômio. Então, se a gente tivesse isso aqui, ó, a gente já aprendeu isso aqui. 3x ao quadrado vezes 5x à quarta. Como é que a gente fazia? Numeral com numeral. 3 vezes 5 dá 15. X ao quadrado com x à quarta, o que a gente faz com expoente? A gente soma a multiplicação, não é? Vai ficar x elevado a 6. Então essa seria a minha resposta, a multiplicação normal de monômio. Agora se eu tiver multiplicação de polinômio, tá? Não é mais monômio, é polinômio. Como que eu vou fazer? Ó, basicamente a mesma coisa, tá? Então vamos supor que eu tenho isso aqui, ó. Esse polinômio aqui, ó, x, vou colocar entre parênteses, tá, gente? Que agora vai precisar. Vai ficar x mais y. Esse polinômio simples aqui, vezes x mais y também. Como é que eu faço? Bom, aqui, ó, eu vou multiplicar esse vezes esse vezes esse. Eu vou fazer a famosa distributiva, ou chuveirinho, né? E esse vezes esse vezes esse. Tá? Vai ficar como? X vezes x, x ao quadrado. X vezes y, mais, como os dois são positivos, então continua positivo, xy. Y vezes x, mais xy. Y vezes y, mais y ao quadrado. Então, a multiplicação desses dois polinômios aí de cima deu esse polinômio aqui, ó. Agora eu posso, para simplificar, eu posso o quê? Como eu tenho termos semelhantes aqui, ó, posso somar. Vai ficar assim, ó, x ao quadrado mais xy mais xy, 2xy mais y ao quadrado. Então, esse é o meu polinômio, tá? Resultante da multiplicação desses dois de cima. Beleza? Então, deixa eu limpar aqui e vamos para outro exemplo. Aqui, ó. Vamos supor que agora eu tenho isso aqui, ó. 3x ao cubo vezes 4y ao quadrado mais 3x mais 2. Vamos supor que eu tenha esse polinômio, que no caso é um monômio, né? Vezes esse outro polinômio aqui com 3 termos. Tá? Como que eu faço, Matheus? Mesma coisa, gente, ó. Agora aqui é só um termo, né? Então vai ficar assim, ó. 3x ao cubo vezes 4xy ao quadrado. Vai ficar o quê, ó? 3 vezes 4, 12. X ao cubo vezes y ao quadrado dá x ao cubo y ao quadrado. Então esse é o nosso primeiro termo. Como os dois são positivos, é positivo. Então, mais 3x ao cubo vezes 3x, vai ficar o quê? Vai ficar 3 vezes 3 dá 9. X ao cubo vezes x, aqui é como se tivesse 1, não é? Multiplicação de polinômios com a mesma base, eu somo os expoentes. Vai ficar x elevado a 4 mais x ao cubo, 3x ao cubo vezes 2. 3 vezes 2 dá 6x ao cubo.
Então esse não tem como eu fazer mais nada, né? Não tem termo semelhante, todos os termos são diferentes. Então esse é o meu polinômio resultante da multiplicação, beleza? Tá. E um último exemplo, esse aqui, ó. Vamos supor que a gente tenha deixa eu ver se é um exemplo bom no livro aqui. Tá, vamos fazer isso aqui, ó. Eu posso ter isso aqui também, gente, ó. Y mais 1 vezes y mais 3 vezes 2y mais 1, tá? São 3 polinômios. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, vamos fazer de 2 em 2. Vou fazer esses dois primeiro, ó. Esse vezes esse, y vezes y ao quadrado. Y vezes 3 mais 3y. 1 vezes y mais y. 1 vezes 3 mais 3. Então, a gente achou esse polinômio. Agora a gente vai pegar esse polinômio e multiplicar por 2y mais 1. Tá, mas esse polinômio aqui dá pra gente diminuir ele, né? Vai ficar assim, ó, y ao quadrado, ó, os termos semelhantes aqui, ó. 3y com y. 3y mais y dá mais... Opa, mais 4y mais 3. Então formou esse aqui. Vezes 2y mais 1. Não é isso? Então, vamos multiplicar de novo. Só que agora é assim, ó. Tenho 3 termos, vai ser esse vezes esse, vezes esse, depois esse vezes esse, vezes esse, e depois esse vezes esse. Opa. Vamos fazer um de cada cor para não ficar confuso? Vai ser assim, ó. Primeiro, vamos fazer aqui, ó, com y ao quadrado. Y ao quadrado vezes 2y vezes 1. Vai ficar assim, ó. Y ao quadrado vezes 2y vai ser o quê? Vai ser 2y ao cubo, não é isso? Porque multiplicação com a mesma base, somos expoentes. Aqui é como se tivesse 1, né? 2y ao cubo. Mais y ao quadrado vezes 1 dá y ao quadrado. Então acabou aqui. Agora vamos para o próximo. 4y, ó. 4y vezes 2y vezes 1. 4y vezes 2y dá o quê? 4 vezes 2 dá 8. Então vai ficar mais 8y ao quadrado, não é isso? Aqui é 1 também. 1 mais 1, 2. 4y vezes 1 mais 4y. Ok? E por último, 3 vezes 2 e 3 vezes 1. Vai ficar mais 3 vezes 2y dá 6y. Mais 3 vezes 1, 3. Então agora é só a gente somar os termos semelhantes. Vamos colocar aqui total de preto. Vai ficar assim, ó. Y ao cubo só tem 1. Então mantém. 2y ao cubo. Y ao quadrado tem esse e tem esse. Então y ao quadrado mais 8y ao quadrado dá 9y ao quadrado. Mais 4y mais 6y mais 10y. E o 3 está sozinho, mais 3. Então, esse é o meu polinômio resultante, beleza? Opa, fechei na tela aqui. Beleza, gente? Então, esse aqui é o meu polinômio resultante. Tá? Simples, não é? Beleza. Então, eu vou deixar para vocês fazerem os exercícios. Deixa eu ver. Número 1 e número 2. Número 1 e número 2 da página 52. Beleza? Então esses são os exercícios que é para casa. Tá ok, galera? É isso aí. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima. Valeu!